Nós estivemos verdadeiramente na boca do furacão essa semana. Irmãos, teve noites de que parecia que eu não ia conseguir ver o amanhecer. Essa é uma dura realidade quando nós estamos acamados. Nós ficamos ainda em casa sendo medicado quase 10 dias. Um médico que estava nos dando todo o auxílio online e ele que está atendendo essa área do Covid, essa área do coronavírus, pessoas que estão sendo infectadas por esse vírus, e ele nos passou todos os antibióticos, ele nos foi dando toda a orientação, e nós em casa estávamos ali sendo medicados e sendo acompanhados por esse médico quase 10 dias. Muita febre, muita dor de cabeça, até que começou a atingir a parte pulmonar. Comecei a sentir falta de ar. Como é difícil você não conseguir ficar em pé e ter uma respiração normal. O momento que eu tinha que levantar para beber água ou ir até o banheiro era crucial. Eu lamentava quando chegava o momento das minhas necessidades de eu ter que ir ao banheiro, porque eu tinha que ficar em pé. Eu tinha que dar alguns passos. E era a hora onde acelerava o coração, era a hora onde o pulmão não correspondia, começava a vir falta de ar e muita tosse. Nós fomos bater uma tomografia, uma chapa do pulmão, uma radiografia, e nós fomos surpreendidos ali com um resultado que saiu uma hora depois, dizendo que 50% do pulmão já estava comprometido. Não tem nenhuma doença pré-existente, não sou hipertenso, não sou diabético, não tenho alergia a nada, e jamais iria imaginar que seria acometido por uma enfermidade tão forte como essa. E aí nós viemos para casa, e aí passamos o exame para o médico, ele aumentou os antibióticos, e ali nós ficamos tomando. E ainda 2 ou 3 dias depois desse exame do pulmão, que dizia que estava com 50% comprometido, nós sentimos uma piora. A falta de ar aumentou. E aí foi onde nós precisamos ir até o hospital, porque relutamos ainda concernente a essa parte médica hospitalar, porque está tudo contaminado. E se eles entubarem, a chance de voltar fica menor. E nós com esse receio, orando, pedindo graça, pedindo força, e aí o Senhor, Ele confortou nosso coração, dizendo que estaria passando esse vale da sombra da morte como um bom pastor ao nosso lado, cuidando de nós. Quando chegamos ali ao médico, ao hospital, a doutora disse: você vai ter que ficar internado. Eu faço 38 anos amanhã. Eu nunca dormi no hospital. Eu nunca precisei me internar. Como foi difícil passar esses dias ali internado. Mas tinha um povo de Deus aqui fora orando. A minha esposa, ela pediu refúgio, pediu socorro e foi atendida pelos santos que de prontidão se ligaram com ela em oração. Eu vivi momentos ali, quem me conhece sabe, que nós pregamos a palavra, somos centrados, a gente não se preocupa em trazer visão, revelação, por mais que acreditamos em tudo isso, mas só passamos aquilo que o Senhor nos dá. Nós não forçamos barra com as coisas espirituais, porque Deus fala através da sua palavra, mas Deus revela também aos santos, Deus abre o mundo espiritual. Então nós estivemos ali, naquele hospital, e tivemos experiências em Deus. E cada experiência, na minha mente vinha, é o povo de Deus que está orando. Nós chegamos ali, tínhamos 3 pessoas na enfermaria. 3 pessoas já internadas, que já estavam ali há uma semana. Nós ficamos ali, eu fui a 4ª pessoa, cada enfermaria com 4 leitos. Ficamos no 8º andar, que é a parte do isolamento total. Não entrava celular, não entrava roupa, não entrava visita, não entrava nada.
Só a glória de Deus que entrava ali. E aí nós estávamos ali com 3 pessoas, que eu vou falar o nome delas aqui, que ainda estão lá internadas. E se você puder também colocar no seu caderno de oração, é o João, que ele estava fazendo hemodiálise, seu rins parou. Moacir, que o rins também parou, estava ali fazendo hemodiálise. E tinha o Alexandro, que estava ali também com problema pulmonar, com falta de ar, com febre, com dor de cabeça. Chegou um momento em que nós começamos a orar de madrugada. Esse Alexandre, ele é da Assembleia de Deus. O João, ele não professa a mesma fé que a nossa. E o Moacir, ele estava afastado. Então Alexandre, eu e o Alexandre, nós começamos a levantar a oração à meia-noite ali no hospital. A gente considerava ser meia-noite, a gente também não tinha noção de horas, mas a gente, entendendo que era logo após o lanche da noite, que nós já iríamos dormir, nós começávamos a orar. Chegou um momento em que o João começou a orar, que não professava a mesma fé que a nossa. E ficou orando eu, o João, o Alexandre. Daqui a pouco teve uma noite que o Moacir, que estava afastado, ele também levantou um clamor de oração. E aí nós começamos, nós 4, toda noite, cada um levantando oração naquela enfermaria. Quando nós chegávamos no dia seguinte, a máquina de hemodiálise que estava dando defeito para o João e para o Moacir, ela já não dava mais defeito. A falta de ar que o Alexandre estava sentindo, ela já estava sendo estabilizada. Na terça-feira, a pastora, ela fez a live aqui com os irmãos, levantaram um clamor, e foi na terça-feira que eu tirei o catéter de oxigênio e comecei a respirar sem oxigênio artificial. Comecei já a me colocar de pé, andar no corredor, ir até o banheiro sem sentir falta de ar. E aí, cada momento nós conversávamos: olha, nós oramos ontem, tem gente orando por nós e nós estamos vivendo milagres aqui. A mão de Deus está nos amparando aqui. Irmãos, eu vou falar uma experiência que eu tive aqui de olhos abertos. Teve uma noite que eu estava com febre, sentindo frio, a mão gelada, os pés gelados, mas com aquela quentura, aquela febre interna. E nós, com os olhos abertos, deitado na cama, eu senti uma mão fazendo massagem na sola dos meus pés. Aquela mão quente, apertando a sola dos meus pés e massageando. Que eu fiquei olhando, estava acordado, de olhos abertos. E eu falei: meu Deus, o Senhor está aqui. Deus está aqui. A igreja está orando, os irmãos estão orando, Deus está aqui. E aquela mão fazendo massagem nos meus pés. E eu senti, eu estava com os olhos abertos, a mão de Deus me confortando. E eu lembrei daquela passagem que Jesus está no Getsêmani. Jesus está com a alma aflita. E ele grita para Deus dizendo: Senhor, se possível for, afaste de mim esse cálice. A minha alma está angustiada até a morte. E a Bíblia diz que apareceu um anjo que o confortava. Talvez com palavras, talvez mostrando o propósito. A Bíblia não diz o que aquele anjo falava, mas diz que ele confortava Jesus. Está lá em Lucas, capítulo 22. E foi o que eu vivi como experiência dentro daquela enfermaria. O próprio Deus me confortou naquele lugar, porque você orou, porque a igreja orou, porque eu estava sendo coberto de oração. Deu 7 dias, nós recebemos a alta. Tempo recorde, porque as pessoas têm ficado 14 dias, 20 dias, 24 dias. Infelizmente, os próprios companheiros que ali estavam já 7 dias antes de mim, eles permaneceram lá. Então, estou aqui para celebrar a Deus pelos seus cuidados. Estou aqui para celebrar a Deus pela tua vida, que esteve orando, que esteve intercedendo, e o Senhor nos deu a vitória. Então nós precisamos entender que Deus
Ele tem um propósito para todas as coisas. Essa pessoa que estava no leito ao meu lado, que nós conversávamos tanto, e ela com muita dúvida, perguntando coisas da Bíblia, porque já chegou a mensagem lá que tinha um pastor na enfermaria. Eu falei, meu Deus do céu, me descobriram. Não falei nada. Daqui a pouco a enfermeira falou, você que é o pastor? Que disseram que tem um pastor aí. Daqui a pouco não era mais o Éter, era o pastor. Aí essa pessoa que estava no meu lado, aproveitando, e começou a tirar muita dúvida, começou a fazer muita pergunta. E daqui a pouco ela teve uma noite que ela falou assim, pastor, você pode cantar aquele hino, foi na cruz, foi na cruz. E eu cantei aquele hino para aquele homem. Aquele homem está quebrantado. Seu nome é João Cardoso. E ele disse, anota o meu telefone, porque quando acabar tudo isso, eu vou estar visitando a sua igreja com a minha família. Então, nós observamos ali todo o cuidado de Deus. O Moacir, senhor de 56 anos, que estava afastado, ele disse, eu era do grupo dos varões, do grupo dos homens. Eu me arrependi de ter saído. E eu falei, seu Moacir, nunca é tarde para voltar. Nunca é tarde para se arrepender. Quando você sair daqui, você vai procurar o seu pastor, a sua igreja, e vai se reconciliar com seus irmãos. Porque eu sei que seu coração já está quebrantado e aberto, porque o Senhor nem orava, e o Senhor agora está participando da oração conosco. Então nós precisamos entender que sentir Deus na tormenta é bom, mas ouvir o que Ele tem como resposta e mensagem para nós é melhor ainda.